A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Um coração dividido. O coração deles está dividido. Agora eles serão considerados defeituosos. Oséias capítulo 10, versículo 2. Esta passagem pode ser entendida como referindo-se ao povo de Israel como nação, e não é menos aplicável à Igreja de Deus. É uma falha grande e grave com a Igreja de Cristo nos dias atuais, que ela não está apenas um tanto dividida em seu credo, e um pouco também em sua prática das ordenanças, mas infelizmente também está um tanto dividida no coração. Quando as diferenças são de tal caráter que, como povo de Deus, ainda podemos amar uns aos outros e ainda nos unir na batalha comum contra a causa do mal e no objetivo comum de edificar a igreja, então há pouco que é defeituoso. Mas quando nossas divisões doutrinárias crescem tanto que deixamos de cooperar, quando nossas opiniões sobre meras ordenanças se tornam tão ácidas umas com as outras que não podemos mais estender a mão direita da comunhão para aqueles que diferem de nós, então, de fato, a Igreja de Deus é considerada defeituosa. Uma casa dividida contra si mesma não pode suportar. Mesmo Beelzebu, com toda sua arte, não resiste quando suas hostes são divididas. Se Beelzebu estiver dividido contra si mesmo, até ele deve falhar, e certamente este deve ser o caso daqueles que carecem daquele ofício que pode tender a superar a desunião. Ó, meus irmãos, nada pode tão cedo derrubar a igreja de seu lugar elevado, minar suas glórias e diminuir suas oportunidades de sucesso, como as divisões entre os corações do povo de Deus. Se quisermos entristecer o Espírito Santo e levá-lo embora, se quisermos provocar a ira do Altíssimo e derrubar providências provadoras sobre as igrejas, não temos nada a fazer senão estar divididos em nossos corações e tudo será realizado. Se quisermos que cada frasco esvazie seu mal e que cada vasilhame retenha seu óleo, temos apenas que acalentar nossas brigas até que se tornem animosidades. Temos apenas que alimentar nossas animosidades até que se tornem odiadas. E todo o trabalho será estar totalmente preenchido. E se este é o caso da igreja em geral, é particularmente verdadeiro naquelas várias seções dela que agora chamamos de igrejas apostólicas. Ó, meus irmãos, a menor igreja do mundo é poderosa para o bem quando tem apenas um coração e uma alma, quando o pastor, presbíteros, diáconos e membros estão unidos por um cordão de 3 dobras que não pode ser quebrado. Então, eles são poderosos contra todos os ataques. Mas, por maior que seja seu número, por maior que seja sua riqueza, por mais esplêndidos que sejam os talentos com os quais são dotados, eles são impotentes para o bem no momento em que se dividem entre si. União é força. Abençoado é o exército do Deus vivo naquele dia em que sai para a batalha com uma só mente, e quando seus soldados, como com o passo de um homem, em marcha indivisa, avançam para o ataque. Mas uma maldição aguarda aquela igreja que corre para lá e para cá e que, dividida em si mesma, perdeu o esteio principal de sua força com a qual deveria bater contra o inimigo. A divisão corta nossas cordas de arco, quebra nossas lanças, cascos de nossos cavalos e queima nossas carruagens no fogo. Somos desfeitos no momento em que o elo de amor é rompido. Que este vínculo perfeito seja uma vez cortado em 2 e nós caímos, e nossa força se foi. Pela união vivemos, e pela desunião expiramos. Pretendo, entretanto, tomar o texto dessa manhã especialmente
com referência à nossa condição individual. Vamos olhar para o coração individual separado de cada homem. Se as divisões no grande corpo principal, se há separações entre as classes distintas desse corpo, deve promover desastres. Quão mais desastrosa deve ser uma divisão naquele reino melhor, o coração do homem. Se houver tumulto civil na cidade de alma humana, mesmo quando nenhum inimigo atacar suas muralhas, ela estará em uma posição suficientemente perigosa. Se a ilha de Men é governada por 2 reis, ela está desorganizada e logo será destruída. Dirijo-me esta manhã a alguns de quem se pode dizer: seu coração está dividido, agora eles serão considerados defeituosos. E assim devo me dirigir a você. Antes de tudo, observe uma doença terrível. Em segundo lugar, seus sintomas habituais. Em terceiro lugar, o seu efeito triste. E em quarto lugar, a sua consequências futura. Observe então que o nosso texto descreve uma doença terrível. O coração deles está dividido. Eu a chamei de uma doença terrível, e isso aparecerá prontamente se você observar, antes de tudo, a origem dela. Afeta uma parte vital. Não é apenas uma doença da mão, que a reforma pode curar. Não é apenas uma doença do pé, que a contenção pode às vezes amenizar. Não é apenas uma doença do olho, que tem apenas ser dobrado para deixar a luz fluir sobre ele. É uma doença de uma região vital, do coração. Uma doença de uma parte tão vital que afeta todo o homem. A extremidade superior do quadro sofre quando o coração é afetado, e especialmente afetado a ponto de ser dividido. Não há poder, não há paixão, não há motivo, não há princípio que não se torne viciado quando o coração está doente. É por isso que Satanás, que é sempre astuto, se esforça para atingir o coração. Ele vai te dar a mão se você quiser. Você pode ser honesto. Ele lhe dará o olho se você quiser. Você deve ser exteriormente casto. Ele lhe dará o pé se você quiser. Você parecerá correr no caminho da justiça. Apenas deixe-o manter o coração. Apenas deixe-o governar na cidade, e ele ficará satisfeito em desistir de todo o resto. John Bunyan descreve isso como sendo um dos termos que o velho Diabolos costumava fazer com o rei Shaddai. Oh, disse ele, eu desistirei de toda a cidade de alma humana, se você permitir que eu viva na cidadela do coração. Certamente havia pouco em seus termos e condições. Sim, mas desista de tudo. Se você retiver o coração, reterá tudo, ó demônio. Pois do coração procedem as questões da vida. Assim, a doença de nosso texto é aquela que atinge uma parte vital, uma parte que, uma vez afetada, tende a corromper toda a estrutura. Mas você observará que a doença descrita aqui não apenas afeta uma parte vital, mas atinge de maneira muito séria. Não diz simplesmente que o coração palpita. Não declara que as inundações da vida que procedem dele se tornaram mais rasas e menos rápidas, mas declara algo pior do que tudo isso, a saber, que o coração foi partido em 2 e totalmente dividido. Um coração de pedra pode se transformar em carne, mas transforma um coração dividido no que quiser. Desde que esteja dividido, tudo está doente. Nada pode dar certo quando o que deveria ser um órgão se torna 2. Quando uma única força motriz começa a enviar seus fluxos de vida em 2 canais diversos, e assim cria conflitos intestinais e uma guerra. Um coração unido é vida para um homem, mas se o coração for partido em 2, no sentido mais elevado, profundo e espiritual, ele morre. É uma doença que não está afetando apenas uma parte vital, mas afetando-a
da maneira mais mortal. Mas devemos observar novamente sobre esse coração dividido, que é uma divisão em si particularmente repugnante. Os homens que a possuem não se sentem impuros. Na verdade, eles visitam toda a sociedade, eles se aventuram na igreja, eles se propõem a receber sua comunhão e a serem contados com seus membros, e depois irão se misturar com o mundo, e não sentem que se tornaram desonestos. Eles se consideram adequados para se misturar com mundanos honestos e também com cristãos sinceros. Se um homem tivesse manchas em seu semblante, ou alguma doença que encarasse todos os outros com a mesma frequência com que era visto, certamente ele se retiraria da sociedade e se esforçaria para manter-se recluso. Mas não é assim com um homem de coração dividido. Ele vai a todos os lugares, totalmente inconsciente de que sua doença é do caráter mais repugnante. Devo mostrar-lhe como é assim? Pegue o copo e olhe para o coração do homem, e você perceberá que é repugnante. Porque Satanás e o pecado reina ali. Embora o homem ande por aí e tenha ideias suficientes sobre o que é certo e o que é errado, para ficar inquieto em seu pecado, ainda assim ele tem um amor tão intenso por todo tipo de iniquidade que permite que os demônios repugnantes venham e habitem em seu pecado, coração. Mas sua repugnância é pior do que isso, porque enquanto ele está realmente vivendo em pecado, ele é um hipócrita repugnante, fingindo que é um filho de Deus. De todas as coisas do mundo que cheiram mal nas narinas de um homem honesto, a pior é a hipocrisia. Se você é um mundano, seja um mundano. Se você serve a Satanás, sirva a ele. Se Baal é Deus, sirva-o. Seu serviço ao eu e o pecado por um pretenso serviço a Deus. Aparente ser o que você é, arranque suas máscaras. A igreja nunca foi concebida para ser uma farsa. Destaque-se em suas verdadeiras cores. Se você prefere o santuário de Satanás, diga isso e deixe os homens saberem disso. Mas se você servir a Deus, sirva-o e faça-o de todo o coração, como conhecendo aquele que é um Deus ciumento e sonda os corações e prova as rédeas dos filhos dos homens. É uma doença terrivelmente repugnante, a de um coração dividido. Se o homem fosse conhecido, sua doença é tão repugnante que os homens mais perversos do mundo não teriam nada a ver com ele. Eu conheci algumas vezes casos disso. Um homem que fingia ser religioso e frequentava regularmente seu local de culto é visto em certa ocasião entrando em um salão de baile da classe mais baixa. Ele começa imediatamente a mergulhar em suas alegrias, com as intenções mais malignas. Ele é imediatamente observado. Os sentidos corretos até dos próprios ímpios são despertados. Chute aquele homem lá embaixo. É o veredito unânime e ele o recebe e o merece. Quando um homem tem um coração dividido, tenta fazer o certo e o errado, servir a Deus e servir a Satanás ao mesmo tempo. Digo que sua doença é de caráter tão repugnante e degradante que o próprio mundano, cuja lepra é em sua testa, o rejeita, o odeia e o evita. E novamente, não apenas a doença é repugnante, mas devo observar que é sempre difícil de curar porque é crônica. Não é uma doença aguda, que traz dor, sofrimento e tristeza com ela, mas é crônica, entrou na própria natureza do homem. Um coração dividido, como você chegará a isso? Se fosse uma doença em qualquer outra parte, a lanceta poderia descobrir, ou algum remédio poderia curá-lo. Mas que médico pode unir um coração dividido? Que cirurgião habilidoso pode juntar os membros perturbados de uma alma que foi dividida entre Deus e Mamon?
Esta é uma doença que entra na própria natureza e jaz no sangue, embora os remédios mais poderosos a procurem. Esta é uma doença de fato que nada além da graça onipotente pode superar. Mas ele não tem graça cujo coração está dividido entre Deus e Mamon. Ele é um inimigo de Deus, ele é um dano à igreja, ele é um desprezador da palavra de Deus, ele é um feixe amadurecendo para a colheita do fogo eterno. Sua doença está profundamente enraizada dentro dele e, se deixada sozinho, chegará a um terrível fim. Seu fim é a destruição certa. Devo observar mais uma vez e então deixarei este ponto da doença, que, de acordo com o hebraico do meu texto, esta doença é muito difícil de lidar, pelo fato de ser uma doença lisonjeira. O texto pode ser traduzido: o coração deles os lisonjeiam, agora eles são considerados defeituosos. Existem muitos bajuladores astutos no mundo, mas o mais astuto é o próprio coração do homem. O próprio coração de um homem o lisonjeará até mesmo sobre seus pecados. Um homem é um avarento ganancioso. Seu coração o lisonjeia de que ele está apenas exercendo hábitos de negócios adequados. Um homem, por outro lado, é extravagante e gasta as boas dádivas de Deus em suas próprias más paixões. Então seu coração lhe diz que ele é uma alma generosa. O coração transforma doce em amargo e amargo em doce. É tão enganoso acima de todas as coisas e tão desesperadamente perverso que tem a impudência de colocar as trevas em luz e a luz em trevas. Agora, quando um homem tem um coração dividido, ele geralmente se lisonjeia. Bem, ele diz: é verdade que bebo demais, mas nunca há um momento em que recuso um guineu para uma instituição de caridade. É verdade, diz ele, não sou certamente o que deveria ser em meu caráter moral, mas, ainda assim, veja com que regularidade vou à minha igreja ou à capela. É verdade, diz ele, não me importo de vez em quando com um truque ou dois em meu ofício, mas estou sempre pronto para ajudar os pobres. E então ele imagina que apaga um traço mau em seu caráter com um bom, e assim lisonjeia seu coração. E veja como ele está satisfeito e satisfeito consigo mesmo. O pobre filho de Deus está tentando seu próprio coração com a mais profunda ansiedade possível. Este homem não conhece tal coisa. Ele sempre tem plena certeza de que está certo. O verdadeiro crente está sentado e revisando suas contas dia a dia para ver se ele está realmente em dia, com o caminho para o céu, ou se ele errou em suas evidências e foi enganado. Mas este homem, satisfeito consigo mesmo, venda seus próprios olhos e caminha deliberadamente, cantando a cada passo, direto para sua própria destruição. Eu sei de alguns agora. Não será suficiente para mim simplesmente declarar qual é o caráter dele, a menos que Deus, o Espírito Santo, abra seus olhos. Eles certamente não conhecerão sua própria semelhança, mesmo que eu deva pintá-la com toda a vida e colocar cada toque a pincelada, mas dirão: ah, ele não poderia se referir a mim. Eu sou bom e piedosamente. Não poderia haver referência a mim em nada do que ele disse. Você conhece uma classe de pessoas que fazem as caras mais tremendamente tristes, que sempre parecem tão sérias, que falam a língua inglesa com uma espécie de sotaque untoso, que dão uma pronúncia saborosa a cada palavra que pronunciam? Estejam cientes deles. Quando um homem usa toda a sua religião em seu rosto, ele geralmente tem apenas um estoque muito pequeno em seu coração. Esses comerciantes que colocam uma exibição tão grande em suas vitrines, geralmente têm um pouco atrás.
Então, com esses professores, ninguém poderia saber que eles eram religiosos. Então, eles se rotulam para que você não se engane. Você pensaria que eles são mundanos, se não fossem por sua aparência hipócrita. Mas, ao colocar isso, eles pensam em deslizar pelo mundo com crédito. Espero que eles não estejam imaginando que serão aceitos perante o tribunal de Deus e enganarão o onisciente. Asas para eles. O coração deles está dividido. Esta não é uma doença incomum. Apesar de sua repugnância e de sua terrível fatalidade, abundante é neste dia dezenas de milhares de ingleses que são reconhecidos como bons e honrados estão aflitos com ela. Toda a sua cabeça está doente e todo o seu coração desmaia pelo fato de seu coração estar dividido. Eles carecem de coragem para serem pecadores completos e não têm sinceridade suficiente para serem um povo verdadeiramente dedicado a Deus. Tendo assim descrito a doença, passo a observar seus sintomas usuais. Quando um coração de um homem está dividido, um dos sintomas mais frequentes é formalidade em seu culto religioso. Você conhece alguns homens, talvez, que são crentes muito rigorosos de uma certa forma de doutrina e grandes admiradores de uma certa forma de regra e governa na igreja. Você os observará totalmente desprezando, abominando e odiando todos os que diferem de suas predileções. Embora a diferença seja apenas como um J ou um título. Eles se levantarão e lutarão por cada rúbrica, defenderão cada prego velho e enferrujado na porta da igreja e pensarão que cada sílaba de seu credo peculiar deve ser aceito sem contestação. Como foi no começo, assim deve ser agora, e assim deve ser até o fim. Agora, é uma observação que sua experiência provavelmente garantirá, como certamente a minha, que a maioria dessas pessoas se posicionam tão ferozmente por forma, porque falta potência. Isso é tudo que eles têm para vangloriar. Eles não têm fé, embora tenham uma crença. Eles não têm vida interior e preenchem seu lugar com cerimônia externa. Que maravilha, portanto, que eles defendem isso ferozmente? O homem que sabe quão preciosa é a vida piedosa, o homem que compreende sua vitalidade, seu poder profundamente enraizado no coração, ele também ama a forma, mas não como ama o espírito. Ele aprova a carta, mas gosta mais da medula e da medula. Ele está apto, talvez, a pensar menos nas maneiras do que deveria, pois se misturará primeiro com um corpo de cristãos sinceros e depois com outro, e dirá: se eu puder desfrutar da presença de meu mestre, não me importa muito. Para mim, onde eu sou encontrado, se eu pudesse encontrar o nome de Cristo exaltado e seus simples evangelhos pregado, isso é tudo o que eu desejo. Não é assim o homem cujo coração está dividido, que não tem alma em piedade. Ele é bigode ao extremo e bem, repito, pode ser, coitado, só tem a casca vazia. Que maravilha que ele deveria estar pronto para lutar por isso. Você notará muitas pessoas meticulosas no que diz respeito até mesmo à forma de nossa própria adoração simples. Eles terão que sempre deve ser observado, não apenas um comportamento reverente na casa de Deus, mas algo mais do que mera reverência. Deve haver um medo tirânico e servil objeto nos corações de todos os que estão reunidos. Eles terão que cada jota e título de nossa adoração deve sempre ser conduzido com um certo decoro tradicional. Agora, essas pessoas, na maioria das vezes, não sabem nada sobre o poder da piedade e apenas lutam por essas pequenas cascas porque não têm o núcleo. Eles lutam pela superfície,
embora nunca descobriram o abismo que estendem por baixo. Eles não conhecem os preciosos minérios que jazem nas ricas minas do Evangelho, e, portanto, a superfície, coberta por ervas daninhas e cardos, é suficiente para eles. A formalidade na religião é muitas vezes uma característica do caráter de um homem que tem um coração dividido, mas este, talvez, não seja o sintoma mais proeminente. Outra marca do caráter de tal homem é sua inconsistência. Você não deve vê-lo sempre, se quiser ter uma boa opinião sobre ele. Você deve ser cauteloso quanto aos dias em que o invoca. Chame no domingo e você o encontrará como um santo. Não o chame no sábado à noite. Talvez você o ache muito parecido com o pior dos pecadores. De todos os homens no mundo pelos quais eu mais temo, porque conheço sua posição perigosa e enganosa, eles são aqueles entre vocês que tentam com todas as suas forças seguir a igreja e ainda assim seguir o mundo. Você pode subir e cantar os hinos sagrados de Sião uma noite, e em outra hora você pode ir para seus esconderijos e cantar uma canção profana e lasciva. Você pode beber um dia na mesa do Senhor e o outro dia na mesa dos demônios. Você parece correr primeiro com o povo de Deus em seu serviço e depois correr com a multidão para fazer o mal. Homens e irmãos, este é realmente um fato terrível, um índice terrível de uma doença terrível. Você deve ter um coração dividido se leva uma vida inconsistente. É uma circunstância feliz quando um ministro pode acreditar em sua igreja que não há hipócrita em todo o número, mas ouso dizer, embora com a mais profunda tristeza, isso é mais do que eu poderia acreditar em uma igreja tão grande como essa, sobre qual fui chamado para presidir. Amigos, pode haver alguns de vocês que praticam pecados invisíveis aos olhos de seu pastor. Nem o presbítero nem o diácono localizaram você. Você tem sido astuto em sua iniquidade. Talvez o seu pecado seja de tal ordem que a disciplina da igreja não conseguirá tocá-lo. Você sabe, porém, e sua consciência lhe diz que sua vida não é condizente com sua profissão. Eu te conjuro pelo Deus vivo, como você e eu devemos ficar no último grande dia, face a face, em seu tremendo tribunal. Ou desiste de sua profissão de fé, ou seja fiel a ela. Deixe de ser chamado de cristão, ou então seja um cristão de verdade. Busque mais graça para que você possa viver de acordo com o exemplo de seu mestre, ou então eu imploro a você, e faça isso honestamente. E se você aceitar minha palavra, eu deveria me alegrar por você ter feito isso. Renuncie à sua associação e não mais faça profissão de piedade. Uma vida inconsistente, eu digo, é um sinal seguro de um coração dividido. Eu novamente devo observar que há outro sinal de um coração dividido, a saber, variabilidade no objeto. Posso retratar um personagem que encontrou com frequência em sua vida, um homem que assiste uma reunião pública sobre algum assunto religioso é tomado por um súbito entusiasmo para fazer o bem. Se ele próprio não for um missionário para os pagãos, ainda assim se comprometerá a dedicar sua substância à causa. E na próxima semana não haverá nada em sua língua, a não ser o empreendimento missionário. Um pouco depois, ele participa de alguma reunião política, e agora não há nada diante dele a não ser a reforma da política. Mais uma semana, ele é chamado para atender alguma comissão sanitária, e agora não há mais nada a fazer a não ser uma drenagem adequada. Religião, política, economia social, cada um por sua vez. E tudo mais deve dar lugar ao último tópico que absorveu sua atenção. Esses homens correm primeiro em uma direção, depois em outra. A religião deles é toda aspasmódica. Eles são tomados por ela como os homens são tomados por uma febre.
Eles tremem aos trancos e logo ficam calmos. Às vezes são quentes e febris, e às vezes são frios e frios. Eles adotam sua religião e depois abandonam novamente. O que isso prova a respeito deles, senão que eles têm um coração dividido e são pessoas doentes e repugnantes aos olhos de Deus, que nunca verão sua face com alegria? Para concluir a lista de sintomas, mais uma vez, frivolidade na religião, muitas vezes um símbolo de um coração dividido. E aqui me dirijo mais imediatamente aos da minha idade. Talvez seja um pecado muito comum entre os jovens tratar a religião com um ar leve e frívolo. Há uma seriedade que cai bem, especialmente nos cristãos jovens. A alegria deve ser o objetivo constante dos idosos. Deles, tendência é para a tristeza. Talvez uma seriedade e solenidade adequadas devem ser o objetivo do crente jovem, cuja tendência será mais para a leviandade do que para o desânimo. Ó, meus irmãos, quando falamos sobre coisas religiosas com leviandade, quando citamos textos das Escrituras para fazer piadas sobre eles, quando nos aproximamos da mesa do Senhor como se fosse apenas uma refeição comum, quando chegamos ao batismo como se fosse apenas uma observância comum, sobre a qual nenhuma solenidade pode ser encontrada, então que provamos que nosso coração está dividido. Eu sei que qualquer alma consciente de sua culpa, se for realmente levada a conhecer o amor de Cristo, sempre chegará às coisas sagradas de maneira sagrada. Não chegamos à mesa do Senhor com leveza de coração. Houve momentos em que parecia ser um assunto muito solene para nós. E quanto ao batismo, aquele que vem ao batismo sem ter examinado seu coração, sem ter examinado bem seus motivos e sem verdadeira devoção de espírito, se unem em vão. Assim, como o comunicador errado pode comer e beber condenação para si mesmo, aquele que foi batizado erroneamente pode receber condenação em vez de uma bênção. A frivolidade de espírito costuma ser um sinal de um coração dividido. Isso nos leva ao terceiro ponto, os tristes efeitos de um coração dividido. Quando o coração de um homem está dividido, ele é, ao mesmo tempo, tudo o que é mal com relação a si mesmo. Ele é um homem infeliz. Quem pode ser feliz enquanto tem poderes rivais dentro do seu próprio peito? A alma deve encontrar um ninho para si mesma, ou então não encontrará descanso. O pássaro que procurasse pousar em 2 galhos nunca teria paz, e a alma que se esforça para encontrar 2 lugares de descanso, primeiro o mundo e depois o Salvador, nunca terá qualquer alegria ou conforto. Um coração unido é um coração feliz. Por isso Davi diz: una meu coração para temer o teu nome. Aqueles que se entregam totalmente a Deus são um povo abençoado, pois descobrem que os caminhos da religião são caminhos agradáveis, e todos os seus caminhos são paz. Os homens que não são nem isto nem aquilo, nem uma coisa nem outra, estão sempre inquietos e miseráveis. O medo da descoberta e a consciência de estar errando conspiram juntos para agitar a alma e torná-la cheia de mal-estar, doença e inquietação de espírito. Tal homem é infeliz consigo mesmo. Ele é, em seguida, inútil na igreja. De que serve tal homem para nós? Não podemos colocá-lo no púlpito para propor aquele evangelho que ele não pratica. Não podemos colocá-lo no diaconato para servir a igreja que sua vida arruinaria. Não podemos confiar a seu encargo os assuntos espirituais da igreja no presbiterato, porque discernimos que, não sendo ele mesmo espiritual, ele não deve ser confiado a eles. Em nenhum aspecto ele é bom para nós. Prata reprovada aos homens os chamarão. Seu nome pode estar no livro da igreja, mas é melhor que seja retirado. Ele pode se sentar entre nós e nos dar sua contribuição,
Estaremos melhor sem ele e sem ele do que com qualquer um deles. Embora ele devesse dobrar seu talento e triplicar suas contribuições, sabemos que nenhum homem que não seja unido em seu coração vital e inteiramente a Cristo pode prestar o menor serviço à Igreja de Deus. Mas não é só isso. Ele é um homem perigoso para o mundo. Tal homem é como um leproso saindo no meio de pessoas saudáveis. Ele espalha a doença. O bêbado é um leproso separado de si mesmo, mas causa pouco dano comparativamente, pois em sua embriaguez é como leproso quando é expulso da sociedade. Sua própria embriaguez clama: impuro, impuro. Mas este homem é um professor de religião e, portanto, tolerado. Ele diz que é cristão e, portanto, é admitido em toda a sociedade e, no entanto, está interiormente cheio de podridão e engano. Embora exteriormente caído como um sepulcro, ele é mais perigoso para o mundo, eu digo, do que o mais perverso dos homens. Amarre-o, não o deixe ir solto, construa uma prisão para ele. Mas o que estou dizendo? Se você construísse uma prisão para hipócritas, toda Londres não seria suficiente para as prisões. Ó irmãos, apesar da impossibilidade de amarrá-los, eu digo que o cachorro mais louco no clima mais quente não é nem metade tão perigoso para os homens quanto um homem que tem um coração dividido. Alguém anda por aí com o veneno raivoso de seu coração, hipocrisia em seus lábios e destrói as almas dos homens pela contaminação. Ele não apenas é infeliz, inútil para a igreja e perigoso para o mundo, mas também é desprezível para todos. Quando ele é descoberto, ninguém o recebe. Mal o mundo possuirá, e a igreja não terá nada para administrar a ele, exceto sua censura. A consideração mais solene, no entanto, é que este homem falhará aos olhos de Deus, aos olhos da pureza infinita. Ele é um dos seres mais desagradáveis e detestáveis. Seu coração está dividido. Um Deus puro e santo odeia, primeiro, seu pecado e, segundo, as mentiras com as quais ele se esforça para cobri-lo. Oh, se há um lugar onde os pecadores são mais repugnantes para Deus do que em qualquer outro lugar, é em sua igreja. Um cachorro em seu canil está bem o suficiente, mas um cachorro na sala do trono está totalmente deslocado. Um pecador no mundo já é ruim o suficiente, mas na igreja ele é horrível. Um louco em um asilo é uma criatura digna de pena, mas um louco que afirma não ser louco e se lançará entre nós para obter meios de causar danos, não é apenas digno de pena, ele deve ser evitado e precisa ser contido. Deus odeia o pecado em qualquer lugar, mas quando o pecado põe seus dedos sobre o seu altar divino, quando vem e coloca sua mão insolente sobre o sacrifício que está queimando ali, então Deus o rejeita dele com desgosto. De todos os homens que estão no lugar mais provável para receber o mais poderoso raio e o mais terrível relâmpago, esses são os homens que têm um coração dividido e professam servir a Deus enquanto suas almas estão servindo ao pecado. Preste atenção, pecador, preste atenção. Correndo em seu pecado, você encontrará a punição. Mas afinal, ó hipócrita, olhe bem para os seus caminhos, pois seu pecado e sua mentira juntos trarão uma terrível e rápida destruição sobre sua cabeça.